Meus caríssimos irmãos, estimadas irmãs, sejam bem-vindos aqui ao canal do Seja, canal do Centro Espírita Joana de Ângeles, de Franca, para a nossa reunião habitual das segundas-feiras. Momento em que nós nos encontramos pelas ondas da internet para um momento de reflexão sobre assuntos relevantes da vida, assuntos que nos interessam espiritualmente falando, em face das nossas experiências cotidianas. Queremos pedir aos amigos que não são inscritos que se inscrevam no canal, nos dando essa força para o trabalho continuar. Os que já são inscritos que acionem o sininho para receber as novas notificações. E se ao final acharem que o trabalho valeu a pena, dê o seu gostei, que também nos ajudará enormemente na continuação das nossas atividades. Nosso assunto de hoje é 7 pontos para uma vida bem-sucedida. Trata naturalmente de aspectos da vida que precisam ser levados em conta para a nossa conquista espiritual de emancipação, de segurança, de tranquilidade, de bom sucesso reencarnatório, em que a nossa vida possa nos dar a alegria de se tornar cada vez mais significativa, cada vez mais importante, cada vez mais relevante e, naturalmente, cada vez mais bem-sucedidos. Todos esses conceitos, esses pontos que vamos elencar daqui para frente, se referem naturalmente aos conceitos evangélicos, aos ensinamentos cristãos, aos ensinamentos espíritas. São colhidos nos ensinamentos do Cristo, são colhidos nas lições que os Espíritos nos dão, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, nas demais obras da codificação espírita e em obras, diríamos, auxiliares, que foram escritas, psicografadas por vários autores, escritores e médiuns, como Chico Xavier, Divaldo Franco, para ficarmos apenas nos 2 casos mais significativos. Então, passemos a esses conceitos que nós gostaríamos de oferecer aos amigos para reflexão, né? Para que nós possamos, a partir deles, ir naturalmente dando um sentido cristão, um sentido espiritual mais profundo à nossa vida. E o primeiro desses conceitos, que nós, obviamente, poderíamos mentalizar, seria arrumar a nossa casa mental. Por que arrumar a casa mental é importante? Porque tudo começa na mente. Tudo que acontece na vida objetiva teve a sua gestação psíquica, a sua gestação mental, né? Daí a razão do apóstolo Paulo nos advertir com muita precisão, com muita sabedoria, falando nas suas cartas, que nós deveríamos começar o nosso processo de renovação pelo nosso modo de pensar. Quer dizer, retificar a nossa maneira de pensar, deixar de pensar apenas terra a terra, deixar de pensar apenas materialisticamente e pensarmos também espiritualmente. Quando Jesus expende o conceito fundamental da vida, de que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e as suas coisas e a sua justiça, ele estava dizendo que nós deveríamos buscar o que era espiritual, o que era ético, o que era moral, o que era fundamental para o espírito, porque, segundo o próprio Cristo, o reino de Deus não vem com aparências exteriores. Então, nós temos que buscar prioritariamente as coisas de Deus, que são as coisas relevantes de espiritualidade, de ética, que vão refletir na nossa vida para além da morte, que vão refletir na nossa existência para além dessa atual existência, né? Vai refletir na nossa vida para além da atual existência. Então, começar a renovar-nos pelo nosso modo de pensar, como disse e recomendou o apóstolo Paulo sabiamente, encontra em Jesus a repercussão de que nós deveremos zelar pelos nossos pensamentos, porque os pensamentos podem nos induzir
aquilo que se chama em outras religiões de pecado, e para nós, infrações da lei de Deus, que representam para nós também transgressões, que vão significar para nós reparações, resgates. Então, começar a arrumar a nossa casa mental. A doutrina espírita fala da importância de zelarmos pelos nossos pensamentos, né? Termos o cuidado de lançarmos na vida os pensamentos elevados, a oração, a reflexão sadia, sincera, até mesmo sobre assuntos controversos da vida, mas há de haver em nós uma honestidade intelectual, uma honestidade moral para podermos arrumar a nossa casa mental e permitir que os nossos pensamentos não conspirem contra nós, que eles representem para nós alavancas de progresso, alavancas de crescimento. Então, arrumar a nossa casa mental é fundamental para ter uma vida bem-sucedida, para se atingir uma vida feliz, né? Educar os nossos sentimentos. Volta o apóstolo Paulo, né, para essa segunda sugestão, educar os nossos sentimentos. Às vezes temos sentimentos deseducados que, por repetitivos, nós não os avaliamos, nós não os analisamos e deixamos com que eles aconteçam à revelia da nossa vontade, porque já estão, às vezes, muitas das vezes, automatizados no nosso comportamento. E tão naturais se tornam que viram uma segunda natureza. Eles comandam as nossas ações e reações na vida. Então, o apóstolo Paulo recomendava aos discípulos que nós deveríamos seguir o processo de mudança da nossa vida para uma vida melhor, para uma vida cristã, mudando a nossa maneira de sentir. E mudar a nossa maneira de sentir significa dar qualidade aos nossos sentimentos, qualificar os nossos sentimentos. E para qualificá-los na natureza elevada, nós temos que educar os pensamentos que representam, diríamos, a materialidade, representam apenas aspectos terrenos, interesses meramente materialistas ou interesses meramente terrenos. Os nossos sentimentos têm que transcender o momento, a circunstância, né? Os nossos sentimentos têm que representar para nós um progresso espiritual, uma segurança espiritual. Eles devem representar e precisam representar para nós uma conquista, uma aquisição sobre as nossas próprias limitações. Daí a necessidade de educar os nossos sentimentos. O apóstolo Paulo dizia que nós deveríamos começar o nosso processo de transformação pelo nosso modo de pensar e pelo nosso modo de sentir. Então, as duas recomendações do apóstolo Paulo encontram um eco profundo nos ensinamentos de Jesus, que nos recomendou, né, uma terceira alternativa a essas todas, que naturalmente descobrir o sentido da vida, percebermos que nós não estamos na terra nem de passagem, nem de veraneio, que a nossa vinda à terra tem um significado, que ela tem, perdoe-nos, um valor que precisa ser percebido, precisa ser identificado, para poder ser vivido e poder ser praticado. Então, descobrir o sentido da vida significa perceber que nós não vivemos apenas para nos alimentarmos, ter prazer, dormirmos, descansarmos, trabalharmos, mas que nós vivemos todas essas coisas e todas as demais que a elas se agregam, eventual ou continuadamente, que nós vivemos tudo isso porque a vida tem um sentido, né? E o sentido da vida está naquilo que Allan Kardec recomendou: tornarmos-nos hoje melhor do que fomos ontem e amanhã nos tornarmos melhor do que hoje. O sentido da vida é melhorar sempre, é crescer sempre, é buscar triunfar sobre si mesmo, superar as próprias limitações, avançar para além do já sabido, do já conquistado, do já conhecido. André Luiz tem uma frase muito interessante que vem através de Chico Xavier, numa das suas obras, né?
Vitorioso não é aquele que triunfa sobre os outros, mas é aquele que triunfa sobre si mesmo. Então, nós temos que vencer as nossas limitações. Nós temos que crescer sobre nós mesmos. E essa medida que Allan Kardec nos recomendou, de nos tornarmos hoje melhor do que fomos ontem e amanhã melhor do que somos hoje, do que conseguimos ser hoje, é uma medida muito sábia, porque não exige de nós atitudes santificadoras, não precisamos nos tornar angelicais, basta que nos tornemos mais humanos, tenhamos mais compaixão, desenvolvamos o amor, desenvolvamos a solidariedade e compreendamos o sentido da nossa e da vida alheia. Porque então, a partir da valorização da nossa vida, nós passaremos a respeitar e valorizar a vida alheia, né? Aprender a dar e a doar-se, desenvolver em nós a empatia. Quanto é importante para o espírito aprender a praticar o desapego, desapegar-se, né? Desapegar das coisas, desapegar de objetos, desapegar até de pessoas, porque nós precisamos amar as pessoas, jamais ou nos escravizarmos a elas ou elas a nós. Os sentimentos de amor são sentimentos de liberdade, são sentimentos que emancipam as almas que se amam. Jesus nos amou, deu até a sua vida por esse amor, e ele mesmo disse: ninguém tem amor maior do que esse, o de dar a própria vida pelo amor dos seus amados. Então, Jesus nos dá uma medida de que o amor liberta, o amor não escraviza, o amor liberta. O ódio, a paixão, esses escravizam, mas o amor é libertador. Quando nós passamos a amar verdadeiramente, nós sabemos os limites da vida, nós sabemos os limites das coisas e respeitamos o direito, respeitamos a possibilidade e a capacidade de cada um viver como achar melhor, sem que isso diminua em nós o sentimento de amor por eles. Por isso é que Jesus recomendou que o amor está na raiz de todos os sentimentos. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele se deu como exemplo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Então, a prática do desapego, de doar, de dar-se no exercício desse amor em favor da felicidade do próximo, pensando no bem geral, né? Que também se pratica através da ação que auxilia, que ajuda as pessoas, as individualidades. Esse amor é fundamental. Ninguém será bem-sucedido na sua existência terrena e dificilmente, ou será impossível ser bem-sucedido na vida espiritual, se não praticar esse amor na dimensão que Jesus havia recomendado. E a prática do amor se manifesta na prática do bem. O amor é um sentimento, mas para se materializar, ser praticado. E a face verdadeira do amor é o bem praticado em prol de si mesmo e em prol do próximo. Por isso Jesus disse: ama o teu próximo como a ti mesmo. E na impossibilidade de termos essa dimensão do amor já realizado, ele se dá como exemplo: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Nós podemos praticar uma quinta sugestão, né? Mantermos-nos íntegros, né? Jesus recomendava que nós fôssemos íntegros. Disse para a mulher adúltera que ela não deveria pecar de novo para não cair em tentações. Ele recomenda ao credor incompassivo que se torne um homem com mais compaixão. Ele recomenda que Simão Pedro perdoe tantas quantas vezes fossem necessárias, quando indagado pelo discípulo. Isso queria dizer que Pedro deveria manter a integridade do seu sentimento de amor. E o sentimento de amor implica em compreensão, perdão, né? em um sentido de compaixão para com as falhas e os erros alheios, embora consideremos que toda falha é suscetível de correção. E aí já não é por nossa conta que se atribui
esse valor. A lei de causa e efeito, que muita gente chama de lei do retorno, né? É a lei que corrige os erros, os enganos humanos. Emmanuel nos diz num dos seus livros que o livre-arbítrio cria as causas, gera as causas, e a reencarnação corrige os efeitos. Então, Deus tem leis para corrigir os erros da vida. Então, mantemos-nos íntegros, não permitir que os nossos pensamentos se corrompam, que os nossos sentimentos sejam corrompidos por repentes, por acidentalidades emocionais, mentais, intelectuais que sejam, né? Então, é importante que nos mantenhamos íntegros. E era isso que os discípulos sempre procuravam fazer no convívio com Jesus, né? Essa prática do desapego, como nós dissemos, é muito interessante porque ela nos liberta. Nós não nos prendemos nas coisas da terra, porque, como disse Jesus, o problema não está na posse do dinheiro, do bem, da propriedade, está no amor por isso, no apego a isso. É isso que atrasa a vida do espírito, é isso que compromete uma existência. Às vezes nós perdemos uma existência prodigiosa, que Deus nos cercou de muitas possibilidades por causa de apegos egoísticos a coisas e bens e patrimônios materiais. Então a conquista verdadeira é uma conquista espiritual que nós podemos fazer através dos bens materiais que Deus nos proporciona, sem que a eles nos escravizemos. Mas há um desafio final, um sétimo desafio, né? Que nós diríamos uma sétima sugestão que Jesus nos recomenda, que os Espíritos nos recomendam, que é termos a coragem de enfrentar a nós mesmos, né? Conhece-te a ti mesmo. Quando escreveram lá na gruta, na Grécia Antiga, milhares de anos antes de Jesus, essa legenda, homem, conhece-te a ti mesmo, né? E uma segunda legenda, que não é tão propalada, nem tão famosa quanto esta, mas tão importante quanto, né? Nada em excesso. São as duas frases que estavam escritas lá, naquele lugar, naquela caverna, que os sábios antigos pediram para escrever. E escreveram para quê? Para que nós não desconhecêssemos as nossas próprias falhas, nossas imperfeições, nossos enganos, porque é disso que se trata. Nós nos encontramos em pleno exercício da razão, do bom senso e no pleno exercício do livre-arbítrio para podermos nos conhecer melhor. Daí a razão do conhece-te a ti mesmo, porque o conhecimento de nós mesmos revela as verdades nossas, as verdades da nossa história espiritual, que não começou aqui, nem terminará nessa terra. Nós temos uma história mais antiga e continuaremos para frente, pela eternidade. Mas essa verdade nós precisamos conhecer olhando para nós mesmos, reconhecendo as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, por um lado, e por outro lado, conhecendo as nossas virtudes, as nossas possibilidades de fazermos as coisas, de sermos melhores, de cumprirmos as vontades do Criador, de seguirmos as orientações de Jesus e de nos tornarmos cidadãos do universo, pelo amor, pela fraternidade, pela solidariedade, pela prática do bem em relação ao mundo, em relação às coisas, em relação aos homens, em relação a nós mesmos. Então, ter a coragem de nos reconhecermos, saber que nós temos determinadas imperfeições, certas peculiaridades de caráter, de personalidade, de gênio, de natureza, que precisam ser administradas, que precisam ser contidas e aplicar a elas, no sentido das que nos podem prejudicar, aquele lema dos escoteiros, sempre alerta, que é o lema de Jesus: vigiai e orai para que não venhas a cair na tentação de praticar esse lado ruim, esse lado ainda, diríamos, pouco positivo, o lado negativo da nossa personalidade, dos nossos sentimentos, dos nossos valores. Agora, aquele outro lado positivo, o lado amoroso da vida, também reconhecendo-os,
nós poderemos fazer através do amor aquilo para o próximo que nós gostaríamos que ele fizesse para nós. No primeiro sentido, não fazer pelo outro o que não gostaríamos que eles nos fizessem. E no sentido positivo que Jesus recomendou, fazermos pelo próximo tudo de bom que estiver ao nosso alcance, em favor deles e em favor de todos nós, em favor da vida, em favor da nossa alegria, da nossa vida bem-sucedida e da nossa felicidade. Amigos, nosso assunto de hoje girou em torno desses pontos muito interessantes, muito importantes, que nós precisamos praticar, tanto quanto possível, para termos uma vida bem-sucedida na Terra. Estamos em pleno andamento da vida, uns com uma idade já mais adiantada, outros um pouco menos, mas estamos todos imersos nesse fogo da vida, nessa energia da vida, nessa vibração da vida, mas para que nós possamos disso tirar o melhor proveito para bom sucesso da nossa atual existência e para a nossa felicidade, nós precisamos observar esses pontos com um pouco mais de cuidado para tirar deles todo o proveito possível. Esperamos que o nosso assunto tenha sido útil para os amigos, nos induza a uma reflexão, a pensarmos sobre esses 7 pontos que elencamos aqui, que são vitais para uma vida bem-sucedida. Então, até o nosso próximo vídeo, o nosso próximo encontro. Nós desejamos que todos tenham muita paz e compartilhem o nosso trabalho se acharem que valeu a pena e que Deus nos dê a sua bênção para hoje e para sempre. Fiquem com Deus e até um outro dia, se Deus quiser.